Gente, para quem não conhece, Raquel, ela é esposa do nosso seminarista, Willamis César. E ela tá com a gente desde que casou, né? Aqui na igreja. Um ano, já fez um ano. E Raquel fez IBN, Instituto Bíblico do Norte. Ela está dizendo aqui que está nervosa, mas é porque foi um ano de pandemia. Ela está realmente há um tempo sem falar, mas ela está acostumada já a dar palestra, a falar para o povo de Deus assim. E hoje, se Deus quiser, né, ela vai ser usada para falar aos nossos corações da parte do Senhor sobre o primeiro mandamento. Vamos só fazer uma oração pela vida dela para a gente começar? Oremos. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de voltarmos a nos reunir aqui, pela oportunidade de estarmos juntas, muitas irmãs reunidas aqui para aprender mais sobre a Tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, a vida de Raquel para falar aos nossos corações de forma profunda, Pai. Às vezes a gente acha que não tem muito o que aprender, né? Os 10 mandamentos a gente já conhece, a gente já sabe, mas a gente sabe que de maneira prática eles têm verdades, Senhor, muito profundas que nós precisamos aprender, Senhor, e sermos lembradas a cada dia. Abençoa a vida dela, Senhor, que Tu dê sabedoria para que ela fale conforme Tu colocaste no coração dela. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Boa tarde, graça e paz. É um prazer muito grande estar com as irmãs. Eu vou tirar. É um prazer imenso estar com vocês aqui essa tarde. É um desafio bem grande. Dani disse que eu estou acostumada a dar palestra. Eu não sei disso, não. Mas realmente eu estudei, fiz o Instituto Bíblico do Norte, o curso de plantação de igreja. Foi lá onde eu conheci o Will. É lá onde formam missionários que vão para o campo. É da igreja presbiteriana, mas eles aceitam pessoas de outras denominações também para estudar lá. Eu sou presbiteriana, desde berço, sempre tive esse desejo de estudar um pouquinho mais, e então fui para o IBN. E aí recebi esse desafio de compartilhar com as irmãs hoje a respeito do primeiro mandamento, que é o mais importante de todos os outros. É ele que vai encabeçar todos os outros. Se nós praticarmos o primeiro, então o resto a gente tira de letra, o que é muito difícil. Então, vou começar fazendo uma breve introdução sobre o que é os 10 mandamentos. Não vou me ater para falar muito, porque vou focar realmente no primeiro mandamento, mas só como é o primeiro encontro para a gente entender mais. Como o Dani falou, às vezes a gente acha que os 10 mandamentos eu já ouvi de criança, já sei como é, mas traz um ensinamento profundo, cada um deles para as nossas vidas. Que a gente esteja com o coração realmente disposto a aprender do Senhor essa tarde. Bom, os 10 mandamentos estão registrados no livro de Êxodo. A palavra Êxodo significa saída, retrata o período em que o povo de Deus ficou cativo no Egito. Após, os irmãos vão lembrar da história de José do Egito, que Deus honrou ele, tornou ele grande no Egito. Mas aí a Bíblia diz que levantou-se um faraó após José ter morrido, que não o conhecia, e tornou escravo a descendência de José. E aí o povo de Israel, durante 400 anos, fica cativo no Egito, até que Moisés então escreve o livro de Êxodo, que quer dizer saída. O livro de Êxodo vai retratar esse processo de saída do povo do cativeiro no Egito para a terra prometida, a terra de Canaã. Enfim, Êxodo, ele marca um fim no período de opressão que os descendentes de Abraão estavam sofrendo. Constitui-se do cumprimento da aliança que Deus tinha feito com Abraão. Lá em Gênesis 12, Deus faz a promessa a Abraão de que faria dele uma grande nação, que os descendentes dele se multiplicariam. E assim nós vemos que a Bíblia o tempo inteiro relata que durante o povo no Egito, eles se multiplicaram muito. Por isso que Faraó então dá o decreto para matar todas as crianças, homens
para que eles não viessem a se estender e assim acabar se rebelando, porque eles estavam crescendo cada vez mais. Então, aí a gente vê a história de Moisés, estou falando bem rápido, a história de Moisés, que é um milagre na mão de Deus. Deus preserva a vida de Moisés, era para ele ter sido morto, mas aí a mãe dele coloca ele no rio, a filha de Faraó encontra, e então futuramente Deus usa Moisés para libertar o povo. Ao libertar o povo da escravidão no Egito, Deus torna a nação de Israel distinta. Como ele diz, vocês agora são minha propriedade particular. Eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. E eu quero que vocês sejam modelo. Eu quero que vocês sejam diferentes. E assim Deus vai mostrando ao povo de Israel que realmente Ele era o seu Deus. Através de quê? Dos milagres. Com mão poderosa, de maneira extraordinária, Deus trabalha na vida daquele povo, na libertação. Nós vemos as 10 pragas, fora as demais coisas maravilhosas que a gente, quando lê Êxodo, vê que Deus fez com o povo no trajeto até chegar à terra de Canaã. Tá? A gente vê que a Bíblia relata que eu fico muito encantada assim. Que coisa maravilhosa Deus fazia. De manhã uma nuvem cobria o povo e seguia ele. À noite Deus colocava uma coluna de fogo para assim aquecer o povo durante a noite. Mandava maná do céu, providenciava tudo. Então nós vemos que com mão poderosa Deus se revela ao povo de Israel. É importante, irmãos, a gente sempre notar na Bíblia a ordem pela qual Deus faz as coisas. Porque Ele sempre está revelando o seu caráter perfeito, a sua total responsabilidade no pacto e revela também a condição depravada do homem. Desde o início, o pacto que Deus faz com o homem depende somente dele. O homem ele está ali só para receber o benefício, tem o seu dever, mas ele não consegue, ele não está de igual para igual com Deus para poder dividir as atividades do pacto. Deus jura por si mesmo que libertaria o povo e que faria deles uma grande nação. Nessa ordem, nós conseguimos notar que primeiro o que acontece? Deus liberta o povo. Deus liberta o povo mostrando que a lei é dada depois que o povo está livre. Isso já é suficiente para a gente destacar a ideia que alguns de nós temos de que a justificação é pelas obras. Então nós fazemos para ser salvo. Ao libertar o povo de Israel, Deus está mostrando que primeiro Ele liberta para depois a gente cumprir os mandamentos e não o contrário. Nós não cumprimos os mandamentos para que Deus nos liberte, mas porque Ele nos libertou, nós estamos aptos então para cumprir. Deus também purifica o povo para tornar eles aptos a cumprirem o mandamento. Em Êxodo capítulo 19, Deus diz a Abraão, 3 dias antes dele se manifestar no monte e entregar os 10 mandamentos, ele diz a Moisés que purificasse o povo para que eles pudessem então subir ao monte e contemplar Deus falando. E por fim, ele então dá as ordenanças, os mandamentos, após de ter libertado, purificado. Deus agora diz qual é o dever do homem dentro do pacto. E por isso agora o homem pode responder a Deus em amor, praticando aquilo que Ele exige dele. Os 10 mandamentos, então, fazendo um resumo, irmãos, eles são uma revelação de Deus e da sua vontade, que proporciona bem-estar e preserva a maldade do coração humano. Você já pensou se Deus não dissesse não matarás, se a gente não tivesse algo que nos limitasse a isso? As pessoas, já é mal a gente tendo ordem, regra. Você imagina se não tivesse regra nenhuma? Então Deus preserva a maldade humana através dos seus mandamentos. Ele põe o nosso pecado às claras e nos mostra a nossa total dependência de um Salvador, porque sozinho a gente não consegue cumprir de maneira nenhuma. Ele provê uma orientação para a nossa vida e ele é uma preparação e um direcionamento para o cumprimento da promessa no seu ápice, que é na vinda de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o real cumpridor da lei. Ele é que cumpre a lei perfeita, aquilo que nós não podíamos fazer, Ele faz e Ele imputa essa justiça àqueles a quem Deus libertou. Portanto, irmãos, encerrando já essa introdução aos 10 mandamentos, vamos então abrir as nossas Bíblias, aquelas que trouxeram no nosso texto base, que é o livro de Êxodo, capítulo 20. Livro de Êxodo, capítulo 20. Nós estaremos fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 3.
Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso 3. E assim a palavra de Deus nos diz: Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenham outros deuses diante de mim. Irmãs, após essa introdução a respeito dos 10 mandamentos, nós vemos que pelo contexto de libertação, de escravidão, o povo havia contemplado tudo aquilo que Deus tinha feito, e os hebreus, eles deveriam receber os 10 mandamentos não como uma camisa de força que limitaria eles de serem felizes e de desfrutar a vida, mas eles deviam receber como uma instrução bendita do Deus que havia os libertado e que os ama e que quer que eles tenham uma vida plena nele. Quando Deus ele ordena a adoração exclusiva dele, não tenham outros deuses diante de mim, Deus não está dizendo que existem outros deuses. Deus não está querendo proteger a si mesmo. Ele está querendo proteger o nosso coração das fantasias e dos deuses que nós mesmos criamos. Ele está tentando nos proteger dessa maldade que, infelizmente, devido ao pecado, está em nós. Deus deseja que nós aprendamos a amá-lo sobre todas as coisas. E por isso esse é o primeiro mandamento e o mais importante. Porque se amarmos a Deus, nós vamos ter prazer em obedecer aquilo que Ele tem para as nossas vidas. É importante nós percebermos também, irmãos, que Moisés, ele reforça ao povo, mais uma vez, esses 10 mandamentos, no livro de Deuteronômio, capítulo 6. E ele diz ao povo: nunca se esqueçam disso que Deus está trazendo para vocês. Deus ordena que vocês inculquem, que vocês tenham isso no mais profundo do seu coração. E o primeiro mandamento, com certeza, como eu já disse e repito, ele vai abrir as portas para que a gente possa cumprir os demais. Deus coloca o povo de Israel como seu povo e dá essa marca distintiva deles cumprirem os seus mandamentos e serem então modelos para as demais nações. No livro de Deuteronômios, capítulo 6, ele vai repetir esse primeiro mandamento, só que com uma ênfase maior, naquilo que os judeus chamam de Shema Israel. Essa parte, essa repetição que ele dá em Deuteronômio, os judeus têm como texto sagradíssimo. A Bíblia toda é sagrada, mas eles guardam mais ainda, porque é um reforçamento de toda a aliança que Deus tinha feito. E Deuteronômio 6, se você quiser abrir para me acompanhar, diz assim: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Irmãs, esse texto era de tal modo precioso para os judeus, que eles os escreviam em pequenos papiros e colocavam em filactérios. A gente vê essa palavra no Novo Testamento, no Antigo também. O que eram os filactérios? Eram pequenas caixinhas que possuíam 2 cordas, tá? Eram pequenas caixinhas onde eles colocavam dentro esse papiro e eles podiam colocar esses filactérios ou na testa, uma tiara ou como uma pulseira no braço. E sempre com esse texto, para eles lembrarem sempre do primeiro mandamento e da sua obrigação para com Deus. Além disso, eles também colocavam nos umbrais, nas frentes da sua casa, esses filactérios com esse mandamento, para lembrar sempre do maior dever deles, lembrando a si mesmo e as outras pessoas que vissem sobre o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, pois o Senhor, nosso Deus, Ele é o único Senhor. O primeiro mandamento, irmãs, portanto, ele está ligado intimamente ao nosso amor para com Deus. Se eu amo verdadeiramente a Deus, eu não terei meus olhos nem a minha admiração voltada para outros deuses.
Moisés ensinava o povo a fazer desse modelo de vida um padrão para todas as famílias de Israel e também se tornar um modelo para o mundo. E isso nós vemos durante os salmos, durante tudo. Deus queria que Israel fosse espelho para as demais nações. Precisamos também levar em consideração, irmãos, o contexto em que Moisés dá esses 10 mandamentos. Eles foram dados a Moisés quando o povo tinha acabado de sair do Egito. E no Egito havia uma multiplicidade de deuses. Nós estudamos em história, vemos em séries, filmes, a quantidade de deuses absurdas que havia. Então eles adoravam ao sol, à terra, e o povo de Israel estava exposto a essa idolatria durante 400 anos. E Deus agora, quando dá os mandamentos, Ele está chamando o seu povo a se desvencilhar dessa cultura idólatra e passar ao adorá-lo verdadeiramente. Deus então agora está indicando um caminho verdadeiro para o seu povo, sabendo que futuramente eles iriam se deparar com nações que teriam vários outros deuses e eles poderiam se corromper. E se corromperam várias vezes, a gente vê ao longo da Bíblia. Mas Deus havia dado a ordenança de que Ele era o único Senhor. E eles precisavam guardar aquilo no seu coração para lutar contra essa idolatria e contra os falsos deuses. Irmãs, é interessante a gente notar que se é necessário que Deus nos dê um mandamento dizendo que nós devemos amá-lo, é porque o nosso coração não tem essa inclinação natural. E a gente sabe disso. O pecado, ele afeta o mais íntimo do nosso ser. E o homem que originalmente tinha a capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas, sofre uma mudança radical e trágica e passa a começar a ter amores substitutos, comandado por suas inclinações. Nós começamos a descobrir então que o amor que deveria ser para Deus, a gente começa a substituir por outras coisas. E essas coisas são o amor a nós mesmos e o amor às coisas que Deus criou, quando nós não sabemos dar o devido lugar a elas. E esse amor egocêntrico nos leva a uma adoração de si mesmo e, consequentemente, nós começamos a nos estabelecer como os deuses das nossas vidas. Precisamos lembrar que foi convencido pelo desejo de ser igual a Deus que Adão comeu do fruto da árvore do bem e do mal. E naquele momento que Adão faz isso, ele arrasta toda a humanidade a esse desejo idólatra, de idolatrar a si mesmo e as coisas criadas. Em Romanos 1, Paulo detalhadamente nos dá um relato de como vive o homem que ama a Deus. Ele anda de acordo com seus desejos, ele faz aquilo que acha melhor e a consequência para isso é seríssima. Deus então diz que os entregou a essas paixões e os permitiu que vivessem da maneira como eles queriam. Irmãs, não há nada pior do que a gente de fato ser o Deus da nossa vida, porque nós não sabemos o que é melhor, porque o nosso desejo está corrompido por aquilo que é mal, pelo pecado do nosso coração. O pecado, irmãos, do nosso coração, de estabelecer outros deuses, ele vai se alastrando e ele pode chegar até corromper nações inteiras. Um exemplo claro que nós vemos é a Coreia do Norte. Há 10 anos, irmãs, a Coreia do Norte ocupa a primeira posição no país de maior perseguição aos cristãos. E quando nós paramos para estudar um pouquinho do que acontece lá, eles não têm liberdade religiosa e a quem eles devem a adoração é o seu próprio presidente. Então, o Kim da Coreia do Norte é quem deve ser adorado. E todo aquele que se coloca contra ou deseja adorar a Deus, o verdadeiro Deus, está sujeito a fuzilamento, a trabalho forçado em campo de concentração. Eu digo isso para a gente ter um pouco de noção do que essa criação de deuses no nosso coração pode gerar. Ele corrompe uma nação inteira por esse amor a si mesmo, essa adoração a si mesmo. Os desejos do nosso coração pecaminoso sempre vão refletir o egocentrismo que nós abrigamos no nosso interior. Nosso coração sempre vai tentar nos conduzir a isso. E essa luta contra falsos deuses é uma coisa muito sutil, porque nem sempre a gente consegue discernir quando está fazendo isso.
A gente não consegue discernir se esse nosso desejo de adorar a Deus é verdadeiro ou ele está camuflado por alguma coisa mais que está no nosso coração. Às vezes a gente começa a fabricar vários deuses e dá a desculpa de ser meu lazer, isso é minha felicidade, é a minha autoestima, e a gente cria falsos deuses até no sentido de se santificar. Quando a gente quer passar uma imagem de santo, não para agradar a Deus, mas para atrair para nós elogios. E a lista é grande de deuses que a gente coloca no nosso coração. Pode ser o seu marido, pode ser os seus filhos, pode ser o seu trabalho. E talvez você não tenha percebido isso, que tem se tornado um falso Deus no seu coração. E tudo isso, gente, não é coisa ruim, não. Família é uma coisa boa, trabalho é uma coisa boa, esposa é uma coisa boa, filhos são uma coisa boa. Mas quando a gente não dá o devido lugar a eles, eles começam a se tornar maldição nas nossas vidas, porque eles começam a ocupar um lugar que não nos pertence, mas que é o lugar de Deus. Nós não devemos os deuses do Senhor. Está folgado, Vici. Então, irmãs, eu gostaria de trazer bem breve assim 3 maneiras que podem nos ajudar a nós exercermos amor a Deus e afastar a ideia de falsos deuses em nosso coração. A primeira maneira que nós podemos usar para afastar do nosso coração falsos deuses e amar a Deus sobre todas as coisas é conhecer mais a Deus. Os 10 mandamentos, eles revelam essa nossa pobreza espiritual e mostram a santidade de Deus e a bondade dele. Nós precisamos estar certo que só poderemos contemplar e cumprir essa lei, esse mandamento, auxiliados pelo Espírito Santo. Heber Campos Júnior, numa pregação dele, ele diz algo muito interessante, irmãos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, maior ele se torna aos nossos olhos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, maior será o nosso amor por Ele, maior será a nossa intimidade por Ele. Cristo, Ele vai dar um reforço no primeiro mandamento, no livro de Marcos, reforçando que nós devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento, com todo o nosso conhecimento, com todo o nosso intelecto. Nós precisamos estudar mais a Bíblia. Precisamos gastar mais tempo naquilo que Deus quer para nós. Precisamos conhecer aquilo que Deus quer de nós. E precisamos conhecer quem nós somos diante dEle. Às vezes a preguiça e a negligência nos impedem de fazer um estudo da palavra de Deus, de buscar conhecê-lo. E a gente acha que só o fato de vir para a igreja no culto à noite, numa identidade feminina, é alimento suficiente para nós conhecermos já Deus. E nós devemos estar conhecendo e buscando conhecer o Senhor todos os dias. Mais do que nesses curtos momentos, isso aqui são momentos curtos, 40 minutos, 1 hora de culto. Mas no nosso dia a dia, nas nossas devocionais, nós devemos gastar tempo lendo a Bíblia e buscando conhecer o nosso Deus. Quando de fato, irmãs, a gente ama alguma coisa, a gente dedica tempo e qualidade àquilo. Seja a coisa mais simples, quando você gosta de uma série, quando você gosta de ir em algum lugar, você marca horário para aquilo, você passa tempo naquilo, você se gasta naquilo. E eu poderia até dizer que naquilo que nós gastamos mais tempo, que nós temos gastado mais tempo e qualidade, aí pode estar um falso Deus do nosso coração, ocupando um lugar que pertence só ao nosso Senhor. De que maneira nós temos estudado a palavra de Deus? Será que a gente poderia dizer como Paulo, nessa área cristã, sede meus imitadores? Será que você poderia dizer isso na área da sua devocional, na área do estudo da palavra de Deus? Sede meus imitadores. É forte, né, quando Paulo diz isso? O que é que tem nos impedido de buscar o conhecimento a respeito de Deus? Será que não é outro Deus que tem ocupado o lugar dele? Precisamos identificar esses ídolos que há no nosso coração, esses ídolos que nós temos construído e precisamos dar o devido lugar a ele. Deus está nos alertando e nos chamando para fazer isso essa tarde. A fazer uma análise das nossas vidas. O que é que tem ocupado o lugar de Deus? Talvez eu esteja tornando isso um Deus para mim também.
Será que é o lazer? Será que é os meus filhos? O que é que tem roubado o tempo precioso que eu deveria ter com Deus? Mas, irmãs, além de conhecer a Deus através das Escrituras, nós também precisamos conhecer a Deus através da sua criação. Tudo que a gente faz fisicamente está relacionado a algo que Deus criou. Você trabalha, você usa a sua inteligência, você usa a sua criatividade. E quem foi que lhe deu tudo isso? Deus. Foi Deus quem criou. Então, tudo que nós fazemos, de alguma maneira, está relacionado a algo que Deus criou. E nós precisamos conhecê-lo também nas coisas que Ele criou e nos deu. A ciência foi Deus quem criou, os componentes químicos, os minérios, até a lã com que você faz crochê, com que você faz o seu artesanato, foi Deus quem criou. E Ele dá inteligência para que a gente possa utilizar essas coisas e disso fazer algo bom. Será que a gente consegue perceber Deus nessas coisas pequenas do nosso dia a dia? Será que a gente consegue perceber a beleza de Deus nas coisas criadas? Será que essa admiração que a gente tem ao conhecer nos leva a amá-lo? Que a gente não perca de vista esses pequenos detalhes, que a gente não perca o propósito da nossa vida, que é amar a Deus sobre todas as coisas e alegrar-se nele fazendo isso. John Piper tem uma frase muito conhecida, já vi em vários sermões e acho que a maioria aqui deve conhecer, quando ele diz assim, que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele. E nós só estaremos de fato satisfeitos nele quando a nossa mente conseguir enxergá-lo em todos os âmbitos da nossa vida. Isso vai gerar mais amor e admiração no nosso coração por ele. Nós precisamos criar o hábito, irmãos, de ler, de buscar o conhecimento de Deus. Hábito é algo que a gente faz tanto, que a gente está tão acostumado a fazer, que se torna parte de nós, se torna parte de quem nós somos. Você tem o hábito de escovar os dentes, você tem o hábito de tomar banho. Tem características tão peculiares suas que já viram hábito seu e as pessoas veem, fulano tem o hábito de andar assim, fulano tem o hábito de se vestir assim. São coisas que a gente faz tanto que faz parte de quem nós somos. Será que nós temos desenvolvido esse hábito de buscar conhecer o Senhor através do estudo da sua palavra? Será que nós temos feito isso? Nós precisamos nos habituar também a olhar mais para a criação e louvar o Senhor pelas grandes obras que Ele fez com suas próprias mãos e nos presenteou para que a gente pudesse desfrutar. Que a gente não permita, irmãos, que as distrações do dia e os ídolos que nós estamos criando roubem esse privilégio. Privilégio, porque quem não conhece a Deus não tem essa percepção de mundo. Como nós estamos estudando agora em Eclesiastes, vivem correndo atrás do vento, vivem uma vida sem propósito, mas nós não deveríamos ser assim. Nas coisas pequenas criadas, nós deveríamos encontrar propósito, porque nós temos um Deus que dá propósito e foi quem criou cada uma delas. Então, que a gente possa buscar esse conhecimento do ser de Deus. Mas, além disso, irmãos, além de conhecer mais a Deus, para gerar esse amor no nosso coração e afastar os falsos deuses, nós precisamos também obedecer a Deus. Obediência é um ato de amor. Eu poderia dizer até às mães aqui, você prefere um filho que beije, que lhe abrace ou que seja obediente? Porque talvez a criança desenvolva essas áreas, mas é desobediente demais. O que talvez represente mais amor a você? Um ato de obediência? Nós como pais não somos, mas eu sei que vocês se sentem, porque minha mãe dizia isso, que ela se sente muito mais amada quando ela vê que eu me esforço para obedecê-la, porque não é algo natural do nosso coração a obediência. A gente é rebelde. Então, o fato de nós obedecermos demonstra que nós estamos nos esforçando para fazer aquilo. O conhecimento de Deus e da sua palavra, ele é essencial, principalmente quando nós lidamos com o estresse da vida e nós precisamos agir da maneira correta. Na área da tentação mesmo, quando nos vem, o que nós devemos fazer? Precisamos praticar aquilo que ouvimos da parte de Deus. Nós precisamos estar educando sempre o nosso coração nos mandamentos divinos que Deus estabeleceu.
E é através do conhecimento da palavra de Deus e da obediência a ela que nós blindamos o nosso coração contra os falsos deuses. Se nós vemos a Deus como nosso Pai e acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós, nós deveríamos obedecer tudo aquilo que Ele então nos ensina. Gostaria que as irmãs abrissem a sua Bíblia no livro de Samuel, capítulo 15. Nós vamos estar lendo bem brevezinho um relato acerca de obediência a Deus. Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. A partir do versículo 22. Deus, através de Samuel, vai falar ao rei Saul. E assim diz o Senhor: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos de lá. Obstinação, irmãos, é teimosia. É quando a gente tem aquela ideia forte a respeito de nós mesmos e aí a gente não arreda o pé. Nesse contexto aqui, Saul, ele vinha de uma guerra, ele era o rei de Israel, e Deus havia ordenado a Saul que matassem todos do povo inimigo. Matassem crianças, matassem homens, matassem mulheres e matassem todos os animais. Ele não podia trazer nada. E Saul, então, ele poupa a vida de um rei e traz vários animais com o pretexto de sacrificá-los ao Senhor. O que nós poderíamos dizer, poxa, que atitude louvável, mas não foi o que Deus havia ordenado. Então, irmãos, Deus vai dar essa dura em Saul, mostrando que muito mais importante é obedecer ao Senhor. Isso era mais importante do que a boa intenção que havia no coração dele. É mais importante, irmãos, obedecer, porque quando não fazemos isso, o nosso coração está revelando quem de fato nós estamos seguindo. Se ao Deus, o único Deus, ou se a nós mesmos. Deus, então, compara a desobediência com dois pecados, que é a idolatria e a feitiçaria. Dois pecados que revelam o desejo do homem de buscar em outras coisas e não no próprio Deus a resolução dos seus problemas e, mais do que isso, a condução da sua vida. Esses pecados evidenciam um coração egocêntrico que acha que sabe o que de fato é bom para si e rejeita aquilo que Deus diz que é realmente bom. Quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos dizendo a Ele que o que Ele nos ordena não é tão bom assim quanto o que a gente acha que é bom. Quando eu estou desobedecendo a Deus, eu me coloco como um Deus para mim mesmo, porque pratico o que quero e não aquilo que Deus manda. Porque aos meus olhos, aquilo que Deus manda não é tão bom quanto o que eu acredito. Às vezes nós usamos como desculpa o fato de ainda sermos pecadoras. Ah, mas eu sou pecadora, eu vou falhar. E justificamos uma constância em desobedecer a Deus. E a gente se esquece que se de fato temos o Espírito Santo de Deus, nós estamos totalmente habilitados a obedecê-lo, a conhecê-lo e a amá-lo. Que o pecado da desobediência, ele seja um deslize na nossa vida e não um deleite. Porque quanto mais distante a gente caminha, mais difícil fica ouvir a voz de quem está nos chamando. Então que a gente sempre esteja perto de Deus, obedecendo o que Ele tem para as nossas vidas. Por fim, irmãos, além de conhecer a Deus, além de obedecê-lo, nós demonstramos amor a Deus e blindamos o nosso coração contra os falsos deuses quando nós falamos acerca de Deus. É interessante que quando a gente assiste uma série boa, um filme, a gente sempre que chega numa roda de conversa, a gente começa a comentar. Eu assisti aquela série, foi maravilhosa. E a gente começa a fazer vários comentários para tentar persuadir a quem está naquela roda a assistir também. Nossa, por que você não assiste? É tão bom.
falava sobre isso, falava sobre aquilo, e há uma empolgação, você fica tão empolgado quando você termina de assistir algo que você gosta. E é triste porque geralmente a gente não tem essa mesma empolgação para falar sobre Deus, para falar a respeito de Deus. E talvez seja porque o nosso coração está mais cheio de amor a séries, a coisas desse mundo, a um Deus, do que ao próprio Deus vivo e verdadeiro. Então talvez seja por isso que a gente não encontra tanto prazer e tanta empolgação para falar do Senhor, quanto para falar de outras coisas da nossa vida, que são triviais. Talvez você diga assim, não, mas eu sou tímida, eu não consigo falar. Mas é interessante notar que quando a gente chega numa roda de conversa e ali surge um tema que nos é próprio, seja do nosso trabalho, uma área que a gente domina, seja dos nossos filhos, a gente começa a falar e aquilo flui, porque nós temos propriedade naquilo que estamos falando. Se é na área de TI, uma pessoa de repente conversa, você é da área de TI, você conhece o que ela está falando. E aí você começa a falar, você mostra que conhece, você mostra que sabe daquilo, você fala com propriedades. E talvez a gente não conheça tanto Deus como a gente pensa, e por isso a gente não tenha propriedade e justifique na nossa timidez o fato de não falarmos sobre eles. Às vezes, irmãos, realmente nós não falamos sobre Deus porque nós não o conhecemos. A gente acha que conhece, mas no fundo não é assim. A gente sabe João 3,16 de cor, o que já é muito bom, mas é um grão diante da imensidão do ser de Deus que nós estudamos, que nós conhecemos, que nós temos na Escritura. Será que nós conseguiríamos falar a respeito de Cristo num livro de um dos profetas? Será que nós conseguiríamos pregar Cristo através de uma genealogia, por exemplo, falar, evangelizar, ou só com João 3,16? Será que nós de fato conhecemos o Senhor? Toda a Bíblia, toda, desde o Antigo Testamento até o Novo, ela aponta para Cristo. Você consegue ver isso quando você faz a leitura, por exemplo, do livro de Esther, que nem o nome de Deus é citado, mas você consegue encontrar Cristo ali, você consegue encontrar Deus ali. Você tem conhecimento a respeito disso? Nós não podemos, irmãs, falar com propriedade daquilo que nós não conhecemos. Que a gente ore mais a Deus e peça que Ele nos encha do conhecimento dEle, que Ele nos desperte para isso. E a gente vai ver que quando nós de fato estivermos cheios do conhecimento a respeito de Deus, as palavras vão fluir, porque a Bíblia diz que quem fala é o Espírito Santo, mas Ele lembra daquilo que nós sabemos. Que nós tenhamos essa empolgação. A Bíblia também nos diz que a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Será que o seu coração está cheio de Deus ou está cheio de qualquer outra coisa? Isso serve para mim também, para a gente refletir essa tarde. Será que a gente tem esse amor, essa empolgação para falar a respeito de Deus? Ou só com outras coisas? Deus quer que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. E Ele também quer nos usar para alcançar o coração de outras pessoas que estão perdidas, buscando em falsos deuses aquilo que só o verdadeiro Deus pode dar. Ensine o seu filho a amar a Deus, falando com empolgação sobre Deus para ele. Às vezes um momento de leitura bíblica, de culto no lar em casa é chato, porque você não tem animação. Você vai contar uma história, você não tem motivação. Você vai falar de Deus para o seu marido, você não tem motivação. Você vai evangelizar, Deus é bom, não tem motivação. E às vezes as crianças crescem e não têm amor a Deus. Aí elas crescem sabendo o nome de todos os personagens da Marvel, querendo o aniversário do Batman, mas não sabe quem foi Moisés e não sabe o que Deus fez na vida dele. Não sabe quem foi José do Egito e o que Deus fez na vida dele. Porque você tem mais empolgação para levar seu filho no cinema do que sentar com ele e contar as grandes coisas que Deus fez na vida do seu povo. Nós precisamos falar mais a respeito de Deus. Nós precisamos ter mais empolgação, refletir esse amor quando falamos sobre Deus. Quando nós amamos uma coisa. Quando estamos apaixonados. Aí cita aquela pessoa, fulano.
a gente nem consegue falar, é um deleite. É um deleite, a gente nem... Mas quando é sobre Deus, às vezes está tão batida, é uma coisa tão mecânica. Ah, Deus é bom. Ah, Deus é amor. Sim, mas Deus é só isso. Deus é tanta coisa, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão grandioso. Tenha mais empolgação para falar sobre Deus. Você vai ver que você vai amá-lo mais ainda. Quando a gente ensina, a gente está aprendendo também e está se enriquecendo. Então, que a gente tenha mais amor ao falar sobre Deus. E que nós tenhamos amor também em pregar Cristo às pessoas, a falar de Cristo para as pessoas. O Espírito Santo nos usa. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo só usa o missionário, pastor. Não, o Espírito Santo usa você, ele usa a mim para fazer outras pessoas amarem também a ele, como nós o amamos. E talvez, irmão, se a gente pregue com essa empolgação, mas não haja conversão, não haja frutos naquele momento, Cristo trará paz ao nosso coração, porque nós o conhecemos tanto que entendemos que tudo depende dele. Então nós podemos descansar e amá-lo mais ainda por isso. Concluindo já, irmãos, Cristo Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e obedece eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Que nós possamos amar de coração o nosso Deus, que possamos prosseguir conhecendo, obedecendo e o proclamando até que ele venha e nos torne perfeito, assim como ele é. Então o amaremos também perfeitamente e desfrutaremos de uma comunhão eterna com ele. Mas enquanto não chega lá, não use o seu pecado para justificar a sua preguiça de buscar conhecer a Deus. Que nós não venhamos a usar o pecado para dizer por isso que eu não amo totalmente. Mas que nós possamos olhar para Cristo e ver que o sacrifício dele e o Espírito Santo que ele nos deixou nos habilita totalmente a vivermos uma vida santa, de amor e devoção a Deus. Que hoje nós possamos sair encorajadas de fato daqui, a amar o Senhor, a perguntar a si mesmo, será que eu tenho amado Deus de fato? Será que eu tenho encontrado admiração por Deus nas coisas criadas? Será que eu posso olhar para uma paisagem e louvar a Deus? Será que meu coração está sensível a isso? Ou será que eu estou tão distante? Será que eu estou com tantos deuses que nessa multidão de deuses eu já nem consigo ter amor ao Senhor, eu já nem consigo mais vê-lo? Que nós possamos ver nas pequenas e mais simples coisas da vida o grande poder de Deus, o grande Deus que nós temos. E assim como diz Heber Campos, que nós possamos ter esse desejo de conhecer a Deus, porque quanto mais nós o conhecemos, maior ele se torna aos nossos olhos. E quanto maior ele for aos nossos olhos, menores serão os ídolos que a gente vai gerar no nosso coração. Que Deus nos abençoe e que de fato nós possamos buscar o Senhor acima de todas essas coisas terrenas, na certeza que o que Ele nos quiser dar de bênção virá como um acompanhamento, mas a nossa prioridade é buscar o Senhor. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês e possa aplicar essa palavra no nosso coração acerca do primeiro mandamento.